Olá, mais uma aula do nosso grego koiné. Esta é a aula de número 10. Nós vamos ver sobre os substantivos no grego e também as funções gramaticais ou a função gramatical do substantivo. No português, vejam bem, o que determina a função gramatical do substantivo é a sua posição em relação ao verbo. Como, por exemplo, a palavra homem nesta frase aqui. O homem vê o anjo. Como o substantivo homem está antes do verbo, a sua função gramatical é a de sujeito. Está antes do verbo. O homem vê o anjo. E o substantivo anjo, porque está depois do verbo, tem outra função gramatical que é de objeto direto, é o complemento verbal, o complemento do verbo ver. O homem vê o anjo. Anjo aqui é objeto direto, mas nesta frase aqui, a palavra anjo, porque ela está antes do verbo, agora não é mais objeto direto. Antes do verbo, exerce a função gramatical de sujeito. E o substantivo homem, que nesta primeira frase aqui é o sujeito, passa a ser, nesta frase, o objeto direto. Então, é a posição da palavra no português em relação ao verbo que vai determinar a sua função gramatical. Porém, no grego não é assim. Não é a posição do substantivo em relação ao verbo que vai determinar a sua função gramatical, mas sim a terminação do substantivo. A terminação do substantivo é que vai alterar um pouquinho a palavra, é que vai determinar a sua função gramatical. Assim, o substantivo pode estar depois do verbo, que conforme a sua terminação, a terminação do substantivo, eu saberei que não será um complemento, mas pode ser o sujeito. Ele pode estar na terminação que vai indicar o sujeito. Então, no grego, é a terminação da palavra, a modificação lá no final, a alteração da palavra, a terminação que vai determinar a função gramatical, se ela é sujeito ou se essa palavra é o objeto direto ou outro complemento. Vejamos aqui. Um exemplo aqui, ó. No grego aqui. No grego nós temos anthropos, o homem, blepei, vê o anjo. O anjo. Vejam bem, a palavra anthropos nesta primeira frase é diferente desta outra palavra anthropon. Aqui, anthropos, eu tenho essa terminação aqui. Que terminação? Ômicron e o sigma. Olham bem. E aqui ela tem a terminação ômicron-ni. Ômicron e o ni. Então, alterou essa terminação aqui e essa outra terminação. Bom, ho anthropos blepeiton angelon. Angelon o homem vê o anjo. Essa terminação aqui ela é chamada de acusativo. Essa terminação aqui é chamada de nominativo. O nominativo. Vejam bem, ho angelos, a outra frase. Ho angelos blepeiton anthropo. Olha aqui, ômicron, ni. E aqui a mesma palavra, anjo, só que houve uma alteração. Eu tenho a terminação ômicron, sigma. Então, aqui, ela com essa terminação, exerce a função gramatical de sujeito. O anjo, angelos. E aqui, anthropon,
que aqui é sujeito e aqui é o complemento do verbo. Como eu sei? Por causa da terminação da palavra. Terminação ômicron, ni. Aqui ele é sujeito. Por quê? A terminação está me indicando que ela é sujeito. Ômicron, sigma. Aqui, olha a palavra Ângelo. Diferente daqui. Aqui, porque termina em ômicron, sigma é sujeito. E aqui, porque ela terminou em ômicron, ni, então exerce a função de complemento do verbo, caso o objeto direto. Então, nós temos o seguinte: no grego, a função gramatical do substantivo é chamada de caso, e é conforme a terminação na palavra. E esses casos querem dizer função gramatical. Então, por exemplo, se a palavra estiver no nominativo, a função gramatical será de sujeito da frase. E se a palavra, conforme a sua terminação no grego, estiver no genitivo, ela terá função no caso de posse, que em alguns casos corresponde ao nosso adjunto adnominal. Adjunto dinominal. E se no grego a palavra estiver no caso acusativo, antes aqui o dativo, então será o objeto indireto. Objeto indireto, se ela estiver no dativo, a terminação dativo. E se estiver na terminação que é chamada de acusativo ou caso acusativo, a função será objeto direto. Muito bem, vamos ver essas terminações aqui nesta palavra antropos, homem. Vejam bem, ela já está com essa terminação aqui, ômicron, sigma. Então, o caso é o nominativo. E qual é a função gramatical? Sujeito. Conforme nós temos aqui, sujeito. Gramatical. Antropo. Olha aqui a terminação, diferente. A raiz permanece, olha aqui a raiz. Permaneceu. Houve alteração, a modificação. E chamamos isso de declinação. Olha a terminação. Aqui é ômicron, y. Então, nós temos aqui o caso de posse. O caso de posse pode ser considerado adjunto adnominal. O que está indicando isso? A terminação da palavra. Olha aqui a raiz e a terminação dela. Nós temos aqui o ômega e o iota aqui embaixo. Vou salientar que nós temos, no caso dativo, o iota subscrito. É chamado de iota subscrito. Vai aparecer em alguns casos, que é isso aqui, um iota pequeno colocado embaixo da palavra e não altera a pronúncia. Só vai me indicar que ela está no caso dativo. Então, quando eu tiver o ômicron, o ômega aqui, o ômega com iota subscrito, significa que esta palavra está no dativo. Olha aqui, terceiro caso aqui, dativo, terceiro caso, dativo. Então, se a palavra tiver essa terminação aqui, ela estará no caso dativo e vai corresponder ao objeto indireto no português. Mas se ela tiver essa outra terminação aqui, o acusativo, que é ômicron, ni. Ômicron, ni. A palavra vai estar no caso acusativo que vai corresponder ao nosso objeto direto. Muito bem, então nós temos os casos no grego, koine. Quais casos que indicam função gramatical? Nominativo, genitivo, dativo e acusativo, que correspondem, no caso dominativo, sujeito, genitivo de posse, o adjunto de nominal, o dativo, objeto indireto, o acusativo, objeto direto.
Olha aqui a terminação da mesma palavra. A raiz não altera. Olha aqui. Permanece a raiz. A raiz é aqui, né? Olha aqui, ó. Antro. E depois vamos fazendo as terminações aqui, ó. As terminações. Vejam bem. Aqui. As terminações. Então, os casos no grego, nominativo, genitivo, dativo, acusativo. Aí nós vamos colocar depois no próximo vídeo a palavra com estes casos aí, para que nós vamos treinando a escrita e verificando a função gramatical da palavra do substantivo no grego, ou seja, ela vai estar no nominativo, no genitivo, no dativo ou no acusativo. E nós vamos ver isso na próxima aula. Deus o abençoe.